ouvir a palavra de Deus. Hoje nós vamos ler um versículo que se encontra no capítulo 20 de Provérbios, que diz assim: o vinho é escarnecedor e a bebida forte alvoroçadora. Todo aquele que por eles é vencido não é sábio. Daqui a pouquinho eu vou ler outra versão aqui da linguagem de hoje. Esta é a revista atualizada. O Salomão, ele é tão sábio ao escrever isso, que ele entra dentro do contexto de toda a Bíblia, dentro dos princípios de Deus, do que Deus fala na sua mensagem para o homem. Quando Deus diz lá para Adão e Eva: olha só, eu coloquei vocês aqui no jardim, só não comam da árvore do fruto do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que dela comeres, certamente morrereis. Deus dá um limite para o homem. Então Deus dá o diagnóstico, a conclusão de uma atitude possível se fosse cometida. A Bíblia não proíbe, na verdade, que o homem faça certas coisas, que o homem peque, que o homem tome uma direção contrária da direção que agrada a Deus. Deus não proíbe ninguém. Deus te dá liberdade, baseado no princípio do livre-arbítrio, que é nada mais, nada menos que escolha de direções. A direção que você escolher te levará para um resultado, te levará para um objetivo, te levará para um posicionamento, né? Então a Bíblia, ela dá direções, você que escolhe. Então o camarada está dizendo aqui o seguinte: o Salomão, o grande rei Salomão, grande sábio, aquele que bebe, ele perde o controle, né? Então o cara que bebe, ele fica descontrolado, ele fica com a mente mais leve, ele fica alheio às coisas que estão acontecendo, fala bobagem, fala aquilo que não deveria falar, né? Fala coisas que não deveria dizer. Eu quero ler na versão NTLH, na linguagem de hoje, que diz assim, ó: quem bebe demais fica barulhento e caçoa dos outros. O escravo da bebida nunca será sábio. A questão tá dando uma indicação de destino para aqueles que querem ser sábios ou não. As tuas escolhas te levarão a um destino. O destino da tolice ou o destino da sabedoria. E as tuas escolhas te trarão liberdade ou aprisionamento, cadeias, correntes. O que eu quero dizer com isso? Que começa tudo pequeno. Um golinho de cachaça, fumar só uma tragadinha de cigarro. Vou experimentar uma droga porque eu sou curioso, quero saber como é que é. Vou pegar um pouquinho o telefone, quando vira uma nanofobia, que é nada mais, nada menos que a doença namofobia, a doença que está assolando a humanidade nos dias de hoje. Ok? Trazendo depressão, ansiedade, desequilíbrio mental, frustrações, angústias e levando as pessoas a se suicidarem. Por quê? Porque começou pouquinho e depois virou a extensão do corpo. Isso é uma frase usada pelo criador do smartphone, que o sonho dele era que o smartphone se tornasse uma extensão do corpo. E eu acho isso uma coisa um tanto interessante que eu vou falar num outro vídeo. Se você me seguir, se você me acompanhar, eu quero falar sobre isso num outro vídeo e dizer o teor disso, se ele é espiritual ou não, se ele é de Deus ou não. Ok. Seguindo, o que acontece com a pessoa que começa a experimentar algo e se torna viciado naquilo? Porque o Salomão está dizendo assim, ó: o cara que beber, ele vai ficar leve, ele vai ficar barulhento, vai falar bobagem, como eu já disse no início, e ele vai entrar dentro de questões tolas, será um tolo, se tornará um escravo por consequência da bebida. O apóstolo Pedro, ele escreve em 2 Pedro, porque é uma epístola,
a carta do apóstolo Pedro, a segunda carta do apóstolo Pedro, capítulo 2, versículo 19, diz o seguinte, capítulo 2, versículo 19. Deixa eu só achar aqui na NTLH para ficar mais claro para vocês entenderem. Diz assim: prometem liberdade a essas pessoas, mas eles mesmos são escravos de hábitos imorais, pois cada pessoa é escrava daquilo que a domina. A prática de alguns hábitos te levará à escravidão. Logo, a pessoa que começa a fumar um cigarrinho, daqui a pouco ela vai acordar 3 da manhã para comprar uma carteira de cigarro porque ela está se batendo. A pessoa que é viciada em pornografia começa olhando só uma nude, olhando um nudezinho ali. Daqui a pouco ela não consegue mais abandonar, isso domina ela. Isso leva à masturbação e isso leva à destruição dos casamentos, porque a pessoa vai se tornando egoísta, que ela quer ficar sozinha o tempo todo para praticar aquilo que lhe apraz e se torna escrava disso. E isso leva para um abismo e esse abismo leva para outro abismo e tudo começa pequeno, porque o diabo ele é sagaz, o diabo ele não para. Ele oferta para você. E você, por escolha própria, dá um passo. E a sequência desse passo é destruição. E Deus está no mesmo lugar. Ele te deu liberdade de alimentar a maldade ou de alimentar a benignidade. Depende das tuas escolhas. Se você quer escolher ser escravo de alguma coisa, você começa a praticar algo que você não domina. Porque o homem cria muitas coisas boas, porém não domina elas. Não tem o domínio sobre elas. Porque esse domínio foi tirado do homem por causa da desobediência do pecado. Se você quer ser livre das coisas que te aprisionam, você deve praticar obediência na instrução da palavra de Deus. Aquilo que Deus quer de você. Permanência. Deus quer que você pratique as boas obras que são indicadas pela palavra de Deus. João 8,32 diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Qual é a verdade que liberta? A verdade que te confronta, que aponta tuas práticas erradas e te convida a parar de praticar aquilo que te destrói e começar a praticar aquilo que te constrói, aquilo que te traz paz, aquilo que te traz alegria, não angústia, amargura e frustração. Tudo que está equilibrado, edificado em cima da paz, te traz libertação, te traz liberdade. E é isso que Deus quer para a tua vida. Aceite a Jesus como teu único e suficiente Salvador. Pratique as orientações da palavra de Deus. Não adianta alguém vir para a rede dizer para você: Jesus quer te fazer feliz. Mas se você não se tornar obediente, você não vai usufruir da felicidade. Tá cheio de gente correndo atrás da felicidade, entrando para dentro das igrejas, buscando palavra na internet, mas não quer se sujeitar à verdade do evangelho. Não quer se tornar obediente, não quer praticar a verdade. A Bíblia diz em João capítulo 15, versículo 7: se permanecerdes em mim e as minhas palavras em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. E o contexto de tudo isso dá a indicação de que nós temos que ser árvores podadas. Ou seja, poda é um corte. Se poda uma árvore para ela ficar mais bonita, se poda uma árvore para ela ter saúde, para ela ser viçosa, o que você tem que podar na sua vida? Permita que Jesus indique aquilo que você tem que podar na sua vida. Deus não poda nada. Deus não faz nada. Deus só dá o caminho. Quem tem que fazer somos nós. Pode, corte aquilo que está te dominando, te destruindo, te levando para a escravidão. Aceite Jesus e as suas orientações e você crescerá e florescerá uma bela e linda planta para perfumar esse mundo através do amor de Deus na tua vida. Jesus te convida hoje. Entrega a tua vida aos seus pés, no seu altar, e seja liberto das correntes que te aprisionam. E eu profetizo libertação sobre a tua vida. Se você